nós estávamos falando sobre o aspecto da reflexão sobre a literatura, que eu acho que não é ciência. Acho que o oculto na literatura pega realmente o escritor. E o escritor precisa saber que a inspiração não vem só dele, ela usa o escritor como um instrumento, eu acho, é a minha opinião. Eu acho que nós temos que entender que essa inspiração que vem de um outro portal, do mental inferior para o mental superior, esse link, esse manas inferior com manas superior, realmente é uma coisa que acontece e às vezes o escritor não se dá conta disso. Ele tem, a Blavatsky dizia o seguinte, que ela não tinha mais a vaidade de autora. Isso é muito bonito, a gente ouvir e ver um escritor falar isso. E infelizmente, às vezes, eles se perdem aquele ego pequeno do escritor fica tão grande e ele acaba se perdendo, às vezes, com relação àquilo que ele escreve, aquilo que ele produz, aquilo que ele recebe de inspiração. Então, eu sempre tive curiosidade de saber de quem escreve, de onde provém essa fonte inspiradora. Se é dele, se é da técnica, se é da neurolinguística, se é da mediunidade, se é... Que mistério é esse que muitas vezes leva o escritor a começar a produzir um texto? Se é o plágio que ficou no inconsciente dele ao ler outros livros, eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Então, ao descrever um ambiente, um lugar, ao entrar em um estado de consciência intensificada, o que é que o faz sentir esse estranhamento? Há um estranhamento. Tem hora que quem escreve, você está escrevendo um texto, te dá uma emoção, às vezes você fica até emocionado e fala assim, meu Deus, não fui eu que escrevi essa frase, não fui eu que escrevi esse texto. Acredito que isso deve acontecer com o músico, com o artista, com o pintor, e isso tudo vem de que portal que vem isso? Que mistério é esse? Então, isso que a gente gostaria de trocar essa figurinha. E gostaria que vocês falassem também e a gente amadurece. Então, um texto lido anos depois, às vezes, pela pessoa que escreveu, dá a ela a sensação de que todas aquelas palavras, a construção e o sentido delas contém algo mais, uma magia que lhe escapa do conhecimento acumulado. Isso aí sempre me intrigou. E eu já escrevo há alguns anos, e essa difícil arte de escrever, esse ofício da arte de escrever não é fácil, não é fácil. Precisa gostar também, né? Então o Érico Veríssimo dizia o seguinte, ele começava um romance, fazia um roteiro dos personagens e depois começava a escrever dentro do roteiro, daquela parte intelectual, daquela parte intelectiva, que ele fazia um traçado para cada personagem, o que ia acontecer, como que não ia, os jogos de cruzamento dos personagens, o interrelacionamento deles. E chegava uma hora que aquilo ele se perdia. Os personagens parecia que tinham vida própria e escolhiam outros caminhos. E ele achava isso assim interessante, né? Porque foi uma declaração dele, né? O demônio, ele dizia o seguinte, lá de repente fico tomado por esse curioso demônio que costuma visitar os novelistas e lá se vai o método água abaixo. O receio dos escritores, principalmente os que fundamentam os seus estudos numa universidade de porte, é outra coisa também que tem medo de serem chamados de visionários, de supersticiosos, de que não estão fazendo literatura, que literatura é só sob o aspecto estético e não o aspecto metafísico, é bobagem, é superstição.
E eu não concordo com isso. Eu acho que nós todos, e quem faz arte, de uma certa forma, está sob a égide do oculto. Eu acho que o oculto dirige muito as nossas vidas. E às vezes o escritor não se dá nem conta que está rodeado por um mundo invisível de formas, pensamento, de energias, de processos vibratórios, e que os cientistas, através do Sheldrake, falam da informação. Hoje o campo de informação é o que está mandando na ciência. Tudo é informação, tudo, o universo está todo interconectado numa rede de informação. Então acho que o escritor é a mesma coisa. E o realismo fantástico ele pode falar isso, mas quando se fala no sagrado, num texto do sagrado, fala, isso daí é coisa da Zíbia Gasparetto, eu não vou mexer com essas coisas e tal. Quer dizer, deixa isso para lá e tal, né? Então, um escritor talentoso em Ribeirão Preto, que é o Isaías Pessotti, que fez um livro sobre a loucura, fez mais 2 livros, escritor lá médico da nossa faculdade de medicina, não sei se o Sérgio conheceu. O Isaías dizia que o cérebro, segundo ele, criava tudo, criava Deus, isso tudo toda essa criação do escritor vem, segundo ele, os estados infernais, tudo isso daí o cérebro cria. E eu não acho que é assim. E o Isaías é talentoso, tanto que ganhou um jabuti. Então, para você ganhar um jabuti, tem que ter talento, tem que ter. Outra pesquisadora diz que a fonte de inspiração vem do acúmulo de conhecimentos de quem escreve. Quer dizer, eu acho assim, por que a pessoa não consegue ter vamos dizer humildade, fica meio piegas isso, mas ter esse discernimento, essa viveca de falar, poxa vida, eu recebi essa inspiração, esse texto aqui fugiu do meu controle, e eu recebi esse texto de um outro portal. Isso é bonito, você até admitir uma coisa dessa, e às vezes as pessoas não admitem. Embora eu seja um aprendiz, né, nesse ofício, tem hora que eu fico perplexo quando eu escrevo, como eu disse para vocês. Parece que uma força me sopra coisas, imagens e encantamentos inusitados, e quando vê, aquilo está posto. Aí é só você corrigir, dar ordem, colocar uma frase aqui, acerta ali e tal. Mas o básico, o fundamento daquilo que você está escrevendo, que às vezes me toca, e quando aquilo me toca, eu falo assim, meu Deus. Daí, às vezes eu tenho feito uns shortzinhos no Facebook, e recebo às vezes um monte de coisa que tocou. Então, quando você escreve com o coração, nós estávamos conversando isso com o Otávio, falo sempre isso, eu acho que o coração é a medida da vida. O amor é a medida da vida. Hoje se falou nisso aqui. Eu às vezes fico um pouquinho com medo, porque a ciência, ela é muito pão, queijo. Mas aí quando você entra na física quântica, cadê aquela ciência do pão, queijo? Uma hora uma coisa é onda, outra hora é partícula, outra hora acontece aqui, outra hora ela sai dali, outra hora ela se encontra no outro local. Então, eu acho assim que a literatura, as artes, tem realmente um demiurgo que fala e que pega na veia de quem está fazendo arte. E o Mircea Eliade, quando algo sagrado se manifesta, ao mesmo tempo se oculta, torna-se misterioso. Seria essa a dialética do sagrado? Parece que perdemos o centro espiritual da existência. Exigimos sempre uma resposta empírica da vida. Nada contra a objetividade, eu acho que é importante, o processamento de dados,
a inteligência artificial, todos os conhecimentos da ciência, mas tem certos nichos que ainda são, e nós vamos ver isso em Blavatsky, em Fernando Pessoa. Isso aí foi uma crônica que eu escrevi, acho que uns 10, 15, 20 anos atrás. O Sérgio, meu amigo, não conseguiu desvirar, então ficou torto assim mesmo, e está tudo certo, está tudo certo. Tem que ter um pouco de torto na vida, tem que ter um pouco de assombro, tem que ter um pouco de você não esperar, ficar medindo tudo com fita métrica, sabe? Isso eu acho que é um pouquinho fantasioso, porque nós fugimos disso tudo. O ser humano é um enigma ainda, com muito poucas respostas. Então, as respostas que ele toca, que valem para ele, é a resposta do amor, para mim. E essa resposta do amor é que nem um lance, é que nem um lampejo transpessoal, que nem uma hierofania. É uma resposta que vem, te pega e vai embora. Depois nós ficamos entregues ao nosso ego pequeno, ao ego narrativo, ao discurso, e discurso e tal. E quer dizer, no fundo, é uma resposta desse ego narrativo que no fundo teme o irmão monádico, que seria o eu superior dele, teme porque ele é pulverizado por esse eu superior. Então o ego inferior, o que ele mais teme é o irmão monádico, é o que mais teme, porque fala de amor, vive o amor, vive a sensação de plenitude, mesmo que seja em lampejos. Blavatsky responde a sua irmã Vera. Lá na Rússia estavam dizendo que Blavatsky estava fazendo bruxaria. E ela era uma sensitiva poderosa e gostava, inclusive, de mostrar para o outro o efeito da sensibilidade dela, dos fenômenos que ela produzia. Diz ela que era para que as pessoas acreditassem. E isso daí, a irmã ficava preocupada, a família ficava preocupada. Era uma mulher diferenciada, né? Ela era uma mulher diferenciada. Então a Blavatsky responde: não tenha medo, que não estou fora de mim. Tudo o que posso dizer é que alguém realmente me inspira. Alguém entra em mim. Olha só, gente, olha só o que é isso. Não sou eu quem fala e escreve, é algo dentro de mim, meu eu superior e luminoso, que pensa e escreve por mim. Vocês estão vendo? Ela não está terceirizando, ela está absolutamente lúcida de que ela não dá conta daquilo que ela tem, do que ela faz. Ela só se coloca à disposição daquela força, e aí as coisas foram fluindo através do mestre Kotumi, do mestre Moria e dos outros, dos 7 anos que ela ficou no Tibete, inclusive com toda aquela escola tibetana maravilhosa, né? Profunda. Então não me pergunte o que sinto, porque não posso explicá-lo claramente. Eu não me conheço. A única coisa que sei é que agora, quando estou perto de chegar à velhice, tornei-me uma espécie de armazém do conhecimento de outro. Olha que coisa maravilhosa que é essa russa especial. Ela sente que ela se tornou um armazém de conhecimento de outra sabedoria, de outro mestre, de alguém que sabia muito mais do que ela. Então isso foi uma humildade, dessa mulher, que era pão, queijo, né? Com ela não levava desaforo para casa. Em outro trecho de Isis Sem Véu, ela fala: se eu entrasse em maiores detalhes, poder-se-ia compreender facilmente que existem ao nosso redor, bem como dentro de nós mesmos, seres misteriosos, dotados de poder e forma, que entram e saem à vontade, apesar das portas mais bem fechadas.
O espaço e a distância não existem para o pensamento. Se duas pessoas estão em um perfeito rapport psicomagnético mútuo, e desses dois, um é um grande adepto em ciências ocultas, ela estava se referindo ao mestre dela, e a ligação dela profunda com o mestre. Então, a transferência de pensamento e a prescrição de páginas inteiras tornam-se tão fáceis e tão compreensíveis à distância de 10.000 milhas, quanto a transferência de 2 palavras através de uma sala. Fernando Pessoa, vamos passar um pouquinho agora a experiência de Fernando Pessoa. Realizou a tradução magistral de diversos livros teosóficos, entre eles A Voz do Silêncio, assim como outros de Leadbeater e Annie Besant, Compêndio de Teosofia, Auxiliares Invisíveis, A Clarividência, Luz no Caminho, Karma, tudo isso era de Fernando Pessoa, aquele gênio dos heterônimos. Gênio dos heterônimos, gênio da literatura portuguesa, um dos maiores gênios da literatura mundial, era o Fernando Pessoa, e era um homem que conhecia profundamente a literatura esotérica, ele conhecia a maçonaria, a cabala, ele era um mestre, e mais, ele não se filiava a nenhuma dessas disciplinas, nenhuma dessas tradições, mas conhecia, estudava, e aquilo o incomodava. Não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou, acho que é variadamente, outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho. Olha, sinto crenças que não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio, a minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me... E ele vai discorrendo. Um dos seus prefaciadores, o grande Murilo Nunes de Azevedo, que foi presidente da Sociedade Teosófica do Brasil, engenheiro, escritor, poeta, ensaísta. Murilo era um teósofo, era uma pessoa de um conhecimento esotérico profundo, de teosofia. Ele escreveu a orelha do livro de Fernando Pessoa, que me surpreendeu, Poesias Ocultistas de Fernando Pessoa. Talvez aqui muita gente não sei se sabia que o Fernando Pessoa tinha esse viés de grande ocultista, e que sofria a influência da teosofia, sofreu a influência, e descortinou o mundo intimista do poeta português, quando esse debruçou-se nas traduções e na literatura teosófica. Os escritos de Blavatsky desmoronaram o seu mundo, a solidez intelectual que achou que possuía. E os seus conhecimentos sobre filosofia pagã, o contato com a literatura esotérica, tudo isso começa a entrar em crise. A teosofia mexeu com o cerne do poeta português. E ele, numa carta a seu grande amigo Mário de Sá Carneiro, que depois se suicida em Paris, era uma outra alma torturada, diz viver uma crise existencial profunda e desabafa, isso é Fernando, sobre as tormentas psíquicas que os místicos chamam a noite escura da alma. Tudo isso ficava em segundo plano, diante da perplexidade que a teosofia causara em sua vida. O caráter extremamente vasto desta religião de sabedoria, seu conhecimento superior e sobre-humano. A sabedoria divina, a teosofia, ensinava-lhe que o pequeno ego que nutria muitas das suas inspirações era falso. E essa luta interna era a mesma que todas as pessoas sentem quando a personalidade, as máscaras começam a desfazer-se diante de uma testemunha interior misteriosa, observadora, silenciosa, e que traz um embasamento gnóstico, quando a verdade que escapa da esgrima, da razão e da intelectualidade. A testemunha interna, ou eu superior,
que nas traduções dos textos teosóficos dizia ser a sua essência verdadeira, encontrava a fúria de um ego pequeno e mascarado, que tinha medo de perder o lugar para o irmão monádico, o divino em si. Isso lhe trazia uma angústia inexplicável. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Fernando Pessoa. A teosofia abalou o escritor de tal forma que conduziu aos heterônimos. Pessoa também usou o pseudônimo Fernando Castro, traduzindo os seguintes livros: O Mundo de Amanhã, Conferências Teosóficas, Os Servidores da Raça Humana, e todos editados em Portugal. E ele confidencia a Sá Carneiro, grande amigo, numa depressão: o abismo é total. E mais adiante: há barcos para muitos portos, mas nenhum para a vida não doer. Olha que coisa linda, gente. Em outro verso diz: navegar é preciso, viver não é preciso. O Fernando tinha consciência de que esta vida encarnada de osso, veia e carne, e que a gente fala que gostaria de imortalizar, e que realmente é Deus na dualidade, é Deus na matéria, e tem o divino nesse corpo, embora seja ele se transforma e a alma vai habitar outros corpos, e assim vai, né? Numa encadernação atrás da outra, a gente não sabe até quando que vamos ficar nesse vai e vem, e está tudo certo, E outro verso diz: navegar, viver não é preciso. A teosofia apavora-me pelo seu mistério, ele dizia ao Sá Carneiro, e pela grandeza, sua grandeza ocultista. Repugna-me pelo seu humanitarismo e apostolicismo essenciais. Atrai-me por se parecer tanto com um paganismo transcendental e o horror e a atração do abismo realizados no além-alma. Um pavor metafísico, meu querido Sá Carneiro. Olha só o questionamento que ele fazia ao amigo, e aquilo como que mexeu no cerne do Fernandinho, né? Esse era o lado ocultista que o fascinava, e provavelmente diante do olvidar literário, de apreciar mais o lado estético das letras, porque o Fernando era um mestre, né? Um cara que escrevia horas, dias, o ofício dele era ser escritor, e dando ênfase aos bons escritores e à boa literatura. Fernando Pessoa se deliciava e curtia o seu lado oculto com discrição, estudos e um respeito que um dia ainda serão descobertos pelos seus aficionados leitores. Perguntamos: qual a mescla, a diferença entre os dois, esse mana inferior e superior? Olha que mistério que está nisso daí. É um mistério. E me parece que o superior prevalece largamente sobre o inferior. O inferior se perde nas baboseiras de um ego pequeno, na vaidade de um ego pequeno. E o superior, ele é a grande testemunha que assiste e conduz a vida desses grandes artistas. Murilo, ao prefaciar A Voz do Silêncio, diz: o curioso é que Fernando, assim como Blavatsky, tanto um como outro, na sua escrita automática, eram idênticos. E, referindo-se à pessoa, em 8 de março, ele pega umas folhas de papel, vai para uma cômoda alta e começou a escrever em pé, ao lado de uma cômoda, e numa espécie de êxtase, cuja natureza não conseguiu definir. Isso o Pessoa, a Blavatsky definia, o Pessoa ainda não, mas era igual, a possessividade, aquilo que os possuía. Então ele dizia, e aí começa a surgir os heterônimos: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Há quem diga que o Fernando Pessoa teve mais de uns 70 heterônimos. Então, isso é uma coisa importante a gente frisar isso nesse mundo, né, da literatura. O Avellini tem um artigo que ele escreve: A Consciência Além da Linguagem.
E aí ele diz o seguinte, que existe a voz do ego narrativo e recomenda a meditação para parar o discurso mental. Isso é do Avelini. Enquanto a linguagem e o pensamento pertencem ao tempo, a consciência está além do tempo. Existe uma terceira forma de fazer intuir a união entre o fluxo da linguagem e o fluxo da consciência. Uma coisa é a linguagem, outra coisa é a consciência. E essa linguagem tem que entrar no fluxo da consciência. Nesse ponto, uma ebulição é atingida, a palavra que é estreita, limitada, passa a ser dominada pela alma e ultrapassa o cérebro verbal. Ultrapassa o cérebro verbal, embora ele esteja plenamente ativo. Vocês percebem que existe uma captura do humana superior a humana inferior. Talvez não é porque está capturando por querer capturar, é porque ele é muito mais além, é muito mais denso, é muito mais amoroso, é muito mais onisciente, é muito mais onipresente, e isso aí faz a diferença. Ao perceber o caráter passageiro da vida, o Avelini coloca, descobrimos que nós é que passamos pelo tempo. Nós é que passamos pelo tempo. Ele publica um poeta que chama Augusto de Lima. Nós é que passamos mais uma etapa no tempo. Este é imutável, nunca foi novo e nunca será velho. Sim, transitórios somos nós, astros, rocha, flora, fauna, espécie humana. Gente, isso é teosofia. Teosofia. Tudo passa menos o tempo e o espaço, cujas balizas se perdem no incognoscível. Noites de Sábado, de Augusto de Lima. Isso também é um dos principais axiomas geométricos. Esotéricos, desculpa. Sobre o poeta Augusto de Lima, olha, ele era pai do Código Florestal, viu, Eduardo? Você conhece? Você sabia disso? Brasileiro, foi deputado, governador de Minas, um sujeito extraordinário, esse Augusto de Lima. Quem pode jamais dizer-me com certeza de onde vim? Se sou simplesmente um verme ou se Deus está em mim? Mistério. A vida eu a sinto como um fluido incandescente nas veias, porém não minto, dizendo que a acho excelente. Mata-me o tédio do mundo e nisto encontro prazer. Como Hamlet meditabundo, agito o ser e não ser. Sou uma antítese viva, talvez um sonho do caos, extrato de Javé ou Shiva, fez dos gênios bons e maus. É que ardem no paraíso, infernos, enganam o amor, o lábio mente e o sorriso é uma paródia da dor. Passemos agora para Rudolf Steiner, foi outro leão da montanha, um teosofista que depois se desentendeu por motivos mais que não interessam aqui, da sociedade teosófica, e formou o corpo antroposófico e fez uma obra extraordinária, inclusive as escolas Waldorf, que vêm da iniciativa, da lavra do talento do Rudolf Steiner. E ele dizia o seguinte, ele tem um livrinho que chama O Anjo e Nosso Corpo Astral. E os anjos são a hierarquia imediatamente superior à dos homens. E ele pergunta, o que fazem os anjos no corpo astral? Só poderemos observar a atividade dos anjos se atingirmos um grau de clarividência que nos permita perceber o que nele se passa, um certo grau de cognição imaginativa. E ele arremata, sob a orientação dos espíritos da forma, esses anjos formam imagens. Se não alcançarmos o conhecimento imaginativo, ignoraremos o fato de haver uma produção constante de imagens que se formam e desaparecem em nosso corpo astral. O homem só pode esclarecer-se corretamente. Olha lá ele ao lado da Annie Besant, o Rudolf Steiner, acerca de si mesmo quando se dá conta da importância do pensar na natureza humana. Esse cara foi um leão também. E veio da onde?
veio da onde? Da formação teosófica. Então vocês veem que a teosofia é uma coisa que eu levei 20 anos para ela começar entrando na minha veia, mas está entrando. Aos pouquinhos vocês vão, eu vou melhorar muito, acredito. Mas não tem essa mania de ciência exata, de perfeição, de fazer tantas coisas assim. Eu acho assim, eu vou me aceitando como sou, com os meus defeitos, e sem muita culpa na cabeça, aceitando a educação que eu recebi, as coisas que eu recebi, e isso tudo, eu acho que assim eu me sinto melhor. E vou acompanhando os meus amigos teósofos, vou acompanhando os que falam com o coração, os que falam com o cérebro, os que falam com a ciência, todos os irmãos teosofistas, com cada um a gente aprende um pouquinho. Agora, algumas influências na literatura, vamos passar rápido assim. O Edgar Allan Poe, o caso do Sr. Valdemar, eu não vou estender aqui, Morte Rubra, Bram Stoker, que fez o famoso Drácula, isso tudo é de influência teosófica. Teosofia fala sobre o vampirismo, e Blavatsky fala que se você preparar o pensamento, e se você realmente se ocupar com pensamentos positivos, você evita a influência do vampirismo de súcubos, íncubos e vampiros astrais. Se você tiver esses espíritos altamente sexualizados que estão no outro plano, se aproveitam dos aparelhos que estão aqui, que realmente às vezes não conseguem ter um domínio sobre o corpo, um domínio sobre a sua vida sexual e tudo. É isso aí. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando um sujeito desencarna e começa a lembrar da sua vida, o que ele fez, o que ele não fez, aquele flashback. O que é isso? É teosofia também. Goethe, Fausto, Aprendiz de Feiticeiro, Lord Byron, Júlio Verne, Jorge Luiz Borges tem um conto, Aleph. Ele recebe, você percebe a influência da teosofia nessas mentes brilhantes de escritores. Jung, a influência esotérica sentida, Leon Bonaventure, referindo-se a Jung no prefácio de Sonhos, Memórias e Reflexões, diz o seguinte: a hipertrofia do ego consciente, narrativo, discursivo mesmo, perdendo-se no discurso, chegando ao ponto de deificação, divinização, provocou uma revolta no inconsciente, manifestando-se no estado de angústia de toda uma civilização. Esse velhinho, para mim, foi um grande pensador. A gente que não concorda diziam que ele sofreu uma influência nazista, mas eu acho que um ser humano muito maravilhoso, o Boaventura se referindo sobre Jung. Não somos nós que inventamos o mito, o Jung falando. É ele que nos fala como verbo de Deus. Gente, isso o que é? O que é isso? É baboseira? É invenção? Ou é uma investigação profunda que ele se fez dentro de um trabalho maravilhoso que durou a vida inteira, que para ele era o que valia, era voltar para dentro. Aquilo que a Irenice estava falando hoje, a força centrípeta, né? Vai para dentro, você tem que mergulhar, não é ir para fora. Para fora a gente já vive, com todas as coisas boas e todas as coisas ruins do exterior, todas as atrações da carne, das ilusões da vida, e a gente já vive. Então você tem que voltar para dentro. E ele fazia isso constantemente, a vida dele foi isso, analisar os arquétipos, estudar alquimia. E ele fala isso. Então, salvo a circunstância de que surgiu espontaneamente diante de nós e nos dominou. Ele não depende de nosso arbítrio, o mito. Impossível explicar uma inspiração. Sabemos que a ideia que nos vem ao espírito não é fruto de nossas elucubrações, mas vinda de algum lugar que nos invade. Vocês percebem que às vezes a gente tem essa mania do livre-arbítrio. Não, porque o livre-arbítrio, eu estou
agora vou ficar craque nessa matéria de livre-arbítrio, vou virar um campeão em livre-arbítrio. E quando vê, às vezes você está caindo, quando vê, às vezes você está recebendo um tombo, você recebe algum golpe de uma fonte que vem invisível e que às vezes você não sabe. E isso é importante, a gente ter essa consciência de que nós somos falíveis, que nós somos de barro e que nós podemos melhorar, devemos melhorar, mas a gente tem sempre esse problema. Não é para virar super-homem, nem Highlander, nem nada disso, porque no fundo nós somos de barro mesmo. E a gente tem que ter essa humildade para pedir para essas forças, para esses seres, para esses mestres abençoados, que nos ilumine, que nos desperte a viveca, o discernimento espiritual. Isso sim, isso que a gente deve fazer todos os dias. E o apóstolo fala no Novo Testamento: orai sem cessar. Impossível explicar uma inspiração. Sabemos que a ideia que nos vem ao Espírito não é fruto de nossas elucubrações, mas vinda de algum lugar que nos invade. Isso é Jung. Está aí o velhinho. O indivíduo que não realiza o sentido da sua vida, se não conseguir colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual e sobre-humana, ele tem que colocar esse sentido de colocar o seu eu a serviço de uma ordem espiritual. Isso é teosofia. Isso é teosofia. Literatura narrativa é a que de certa maneira me satisfaz por momentos. O ego pequeno tem uma necessidade de narrar, inventar, criar coisas, mas a lacuna de um texto, quando não conectado com o mistério que o consubstancia, deixa a desejar. Ou buscamos no mental inferior a ponte que nos liga ao humano superior. Eu superior, algo eides, alter ego, ou o texto perde a força do coração. E esse Yuval Noah Harari é um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é um historiador em Esse Homo, que é um livro fantástico e eu recomendo para todos vocês comprarem para ler. Esse Homo. Ele diz o seguinte: nós não percebemos que estamos vivendo numa ilha, pequena ilha de consciência, num oceano gigantesco de estados mentais que nos são estranhos. Não nos esqueçamos de Jung sobre o ouro verde dos alquimistas. Ele é a expressão de um espírito de vida, anima mundi, ou filhos macrocosmos, o antropos, vivo no mundo inteiro. Este espírito está contido até mesmo na matéria inorgânica. Olha só onde que esse pensador chegou a essa conclusão. Quer dizer, o espírito divino está dentro da matéria inorgânica. Então nós temos que respeitar tudo. E hoje nós estamos já, a inteligência artificial está falando aí. E a gente não está querendo divinizar um byte, nem um bit, nem um neme, mas que a gente já tem que respeitar que existe uma parte divina mexendo nessa matéria. Tem. Recentemente um robô chamado Sofia ganhou todos os prêmios aí num país porque respondeu as perguntas as mais difíceis. E aí? Como é que faz? Nós vamos acabar com a ciência? Nós vamos acabar com esse desenvolvimento tecnológico? Não vamos nada. Nós temos é que nos adaptar e deixar que a inteligência encolha as suas asas e entra nas asas da consciência. A consciência precisa, o algoritmo biológico precisa dirigir o algoritmo de computador. Isso aí. É isso aí. Assim, na visão de Jung, ele sonhava com a união da imagem do Cristo com o seu análogo, o filho do macrocosmo que reside na matéria. Encerro com 2 versos de Fernando Pessoa. O mistério do mundo, o segredo da busca é que não se acha. Estamos eternos mundos infinitamente, uns dentro de outros, sem cessar. Decorrem inúteis, sóis deuses, Deus dos deuses, neles intercalados e perdidos, nem a nós encontramos no infinito. Tudo é sempre diverso e sempre adiante, de Deus e deuses. Essa a luz incerta da suprema verdade. E eu quero aqui terminar fazendo uma pequena homenagem a uma pessoa, uma figura importante
deste estado maravilhoso, desse Sergipe maravilhoso que nos acolhe tão bem. E ainda falei com o Igor, falei, olha, tem um cidadão aqui que esses meninos novos ainda, que são franguinhos de granja, ainda não conhecem. Porque na realidade, eles ainda não entendem. Aqui em Sergipe, tem um poeta que vale a pena citar toda uma estrofe. Anotem os críticos, porque o nome desse poeta de Sergipe, terão de falar dele um dia, chama Santo Souza. Isso a minha mulher, você vê, nada existe por acaso. A minha mulher estava passeando, entrou num sebo e falou, bem, comprei um livro de um poeta sergipano, e ele é esotérico e fala de teosofia. Olha esse livro aqui. E ele faz, o verso dele eu quero dedicar aos nossos irmãos de Sergipe, que nos acolhem com tanto carinho, com tanto amor nesse congresso de verão. O verso do Santo Souza é o seguinte: este era o chão, aqui nossa morada, neste amplo abrigo ousado o pensamento fluía livre em todas as distâncias, sem temores de Deus ou de demônios. A rosa concebia o seu perfume, o dia vinha e regressava, e a noite, retomando no escuro seu caminho, criava estrelas, fecundava rios, frutificava músicas tristonhas para embalar nossas crianças e, querendo ampliar o orgulho humano, abria sobre nossas cabeças a coroa de transitórios sóis inalcançável. Muito obrigado.